Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel, eu sou estudante de Geografia, diretora comercial da EGEL e uma entusiasta de esportes. E hoje eu vim aqui invadir o canal da EGEL para inaugurar o nosso novo modelo de espaço aberto. Se você não conhece ainda o Espaço Aberto, ele é um quadro do nosso boletim geográfico que você pode ter acesso tanto pelo nosso Instagram quanto pelo nosso site, que vão estar linkados aqui embaixo, em que a gente trata de perspectivas geográficas sobre assuntos que não são tão abordados dentro da geografia acadêmica. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês um modelo de estudo demográfico que eu fiz estudando o perfil dos jogadores da Impoliga. Beleza, mas o que é estudo demográfico e o que é Impoliga? Bom, vamos começar falando de gente. Todo mundo sabe que as pessoas são diferentes e uma população, uma comunidade, ela é composta por indivíduos bastante singulares e diversos entre si. Numa perspectiva de crescimento demográfico acelerado e uma população que está em boom e pessoas novas convivendo com pessoas de gerações diferentes, surge uma nova ciência social, que é a demografia, que ela vem exatamente com a proposta de estudar os mais diversos aspectos da nossa sociedade e das populações que nela se inserem. E aí surgem os estudos demográficos, que são a expressão mais clara da pesquisa demográfica, né? A gente pode definir um estudo demográfico como um tipo de pesquisa empírico-observacional, ou seja, ele trabalha com coleta, descrição e também interpretação de dados, tentando acompanhar o desenvolvimento de processos específicos em sua forma natural, ou seja, sem nenhum tipo de interferência. E assim ele possibilita a observação de padrões e construção e introdução de modelos probabilísticos, que é o que a gente chama de inferência estatística, para poder compreender melhor o fenômeno ou população estudada. Beleza, gente, agora que a gente entendeu o que é demografia, o que é o estudo demográfico, a gente precisa falar de LoL. O League of Legends é um jogo online gratuito do gênero batalha/arena multijogador que foi desenvolvido e publicado pela Riot Games lá em 2009. Nele você pode fazer combates de equipe 5 contra 5 em que você tenta conquistar torres e objetivos até ganhar o jogo. Desde que o jogo foi lançado, começaram a surgir vários campeonatos diferentes e hoje em dia a gente tem um cenário muito grande do LoL que é até internacional, com premiações exorbitantes, assim, mas da mesma forma que você joga o seu futebolzinho no final de semana com os amigos, tem gente que joga LoL só pra se divertir, e mesmo assim gosta de competir, gosta de ter a experiência de ganhar, né? Então, surgiram campeonatos amadores, obviamente, e é aí que entra a Impoliga. Atualmente, a Impoliga é a maior liga de League of Legends do Brasil. Se trata de um campeonato amador de LoLzinho que tem várias frentes diferentes e para esse estudo específico eu abordei a Impoliga tradicional. Queria desde já agradecer a galera da Impoliga porque eles foram super solícitos e muito colaborativos na hora de desenvolver essa pesquisa. Vou deixar o arroba do Twitter deles aqui, depois vocês dão uma conferida no campeonato porque é super interessante, super legal. Tá, mas aí vocês me perguntam: Maria Isabel, por que você decidiu fazer uma pesquisa demográfica sobre um campeonato amador de joguinho de fada? Bom, gente, vocês acompanham o nosso Espaço Aberto, vocês sabem que a gente já tratou dessa temática há algum tempo atrás, ainda nesse ano de 2021, e lá deu para perceber que o meio dos esportes ele é gigante. Atualmente ele movimenta bilhões de reais anualmente e tem muitas pessoas envolvidas e é um meio que, impressionantemente, é extremamente influenciado por questões geográficas, seja por conta da sua localização, em se tratando de qualidade de rede e servidores de jogos, ou se tratando também das suas condições socioeconômicas. Então eu achei que fosse ser uma pesquisa super interessante e realmente foi. Fiquei muito feliz com os resultados e agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como eu elaborei essa pesquisa. Se tratou de uma survey que eu construí com 8 questões optativas que tinham um cunho mais qualitativo para entender realmente qual era o perfil desses jogadores, 2 questões abertas em que eu trouxe uma perspectiva um pouco mais qualitativa, tentando entender qual era a relação desses jogadores com o jogo, com a comunidade e com o meio dos esportes em geral.
E um campo aberto para feedbacks que eu não vou compartilhar, porque ele foi exclusivamente para a gente ter uma perspectiva de se esse estudo tinha ou não funcionado, se ele tinha ou não sido relevante. E a resposta que eu obtive é que ele foi. Bom, foi uma pesquisa repassada para todos os players da qualificatória da Impoliga. Eu mandei para todos os representantes de time e eles repassaram para os jogadores deles. E ela ficou aberta por 2 semanas e a gente obteve resultados através de uma amostragem voluntária, ou seja, todo mundo teve acesso e quem quis responder, respondeu dentro desse prazo de 2 semanas. Com isso, eu vou contar um pouquinho sobre os resultados em si. A gente teve essencialmente 3 blocos de perguntas. O primeiro deles era um pouco mais geográfico mesmo. Eu queria entender aonde essas pessoas estavam localizadas, louzeiros e onde eles vivem. Eu percebi que mais de 50% das pessoas que estavam disputando a Impoliga são da região sudeste e mais de 40% do total são só do estado de São Paulo, que é um número bastante interessante e bastante impressionante, para ser sincera. Mais de 80% dessas pessoas residem em capitais ou regiões metropolitanas, que também foi um dado muito interessante de observar. No segundo bloco, eu tentei entender um pouco mais sobre escolaridade, idade, trabalho e renda. Eu percebi que mais de 80% dos jogadores têm entre 18 e 25 anos e a grande maioria deles tem um ensino superior incompleto, então estão cursando a faculdade nesse momento. Cerca de 47% dessas pessoas trabalham com carteira assinada, o que é um número interessante porque a Impoliga demanda um certo tempo, né? Você tem que dedicar seu tempo para treinar e para competir. Então, ter visto esse número me deixou bastante surpresa e eu percebi na parte de renda que existe uma disparidade muito grande entre as pessoas que estão disputando a Impoliga. Quase 30% das pessoas recebe até 2 salários mínimos e vive com o núcleo familiar com até 2 salários mínimos, e os outros 30%, que foram um outro contingente bastante relevante, recebe entre 4 e 10 salários mínimos mensalmente. Então foi uma perspectiva muito dispar. E é uma coisa a se analisar também quando a gente pensa no desempenho desses jogadores dentro de jogo, né? Se eles têm um acesso maior a equipamentos melhores, qualidade de rede maior, eles vão ter um desempenho melhor em jogo. A segunda parte da pesquisa foi um pouco mais identitária, eu diria, e eu perguntei bastante sobre questões de gênero e raça. A primeira delas foi sobre autodeclaração e mais de 50% das pessoas se declaram como brancas. Não houve nenhuma pessoa que se autodeclarou como indígena, nem preta, nem amarela. A gente teve apenas a presença de pessoas brancas e pardas. A próxima pergunta foi relacionada a gênero e eu percebi que só existe um contingente muito grande de pessoas do gênero masculino. São quase 85% dos jogadores. E mais de 91% são considerados cisgêneros, então a gente sabe que existe uma presença muito grande de homens cis dentro da Impoliga. A próxima pergunta foi relacionada à comunidade LGBT. Perguntei se as pessoas se consideravam uma parte da comunidade LGBT e quase 65% das pessoas respondeu que não. Sobre sexualidade, percebemos uma presença de 74% de pessoas heterossexuais e 21,7% de pessoas bissexuais. O resto das pessoas decidiu não responder a pergunta. Depois disso, a gente entra na parte mais qualitativa da pesquisa. E a pergunta que eu fiz foi se as pessoas consideravam o meio dos esportes acessível. E eu fiz um recorte claro, especificando que eu estava querendo saber sobre questões de classe, gênero e raça. Eu não obtive uma discussão muito grande sobre questões de gênero e raça. Foram apenas 2 comentários que citaram uma presença muito baixa de mulheres e de pessoas não brancas dentro do meio dos esportes, mas isso não foi muito elaborado, então eu não tenho nenhum tipo de pauta para trazer para vocês que tenha uma conclusão. Só sabemos que realmente essas pessoas não estão incluídas dentro do cenário, como os nossos dados anteriores nos mostraram, né?
Além disso, uma coisa que foi muito presente foi a questão do preço dos hardwares, que são as peças físicas do computador, e dos periféricos, ou seja, teclado, mouse, fone, etc. Que realmente são muito caros e têm ficado cada vez mais caros nessa pandemia, com a alta do dólar, com dificuldades de importação e exportação. Então, assim, são produtos que geralmente a gente não tem uma produção expressiva deles no Brasil, então a gente tem que importar. E são muito caros e pouco acessíveis, principalmente para pessoas que têm uma renda mais baixa, que é o caso de quase 30% dos jogadores da Impoliga, né? Além disso, uma coisa que foi muito citada é a qualidade da rede e do computador. A qualidade da rede ela também está muito relacionada com a sua localização geográfica, né? E isso foi bastante abordado no nosso último espaço aberto sobre o meio dos esportes. E você pode conferir ele no link que eu vou deixar aqui na descrição. Minha última pergunta foi relacionada ao que esses jogadores mudariam no meio dos esportes. E eu tive diversas respostas diferentes. A primeira delas, e a que foi mais expressiva, foi sobre toxicidade, que é uma coisa que acontece com uma frequência bem maior do que vocês imaginam. As pessoas são bastante tóxicas dentro de jogo, elas utilizam de xingamentos que são criminais quase. A gente vê uma expressividade muito grande de comentários racistas, comentários homofóbicos, comentários machistas, transfóbicos, e isso é uma coisa que a comunidade dos games como um todo tem que melhorar, porque é muito, muito, muito desconfortável, é muito chato para todas as pessoas que querem, sentar na frente do computador depois de um longo dia e jogar um joguinho pra distrair, ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa o tempo todo. E é uma coisa muito presente. Existem vários vídeos aqui no YouTube mesmo que você pode pesquisar, que são gravações mesmo de coisas que aconteceram dentro de partidas, que tem um teor bastante preconceituoso e bastante tóxico dentro de jogo. E às vezes nem é preconceito, né? Mas é a questão das pessoas fazerem questão de fazer mal aos outros enquanto elas estão jogando, sabe? E isso é uma coisa muito, muito presente na comunidade amadora do jogo e que já é punida em certa escala dentro de campeonatos profissionais. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde a base, porque para as pessoas que chegam lá, que realmente vão competir em grande escala, é uma coisa que é punida. Então tem que ser punido em todas as instâncias possíveis. Outra coisa que foi dita também foi sobre a diversidade. Eu achei isso bastante interessante, porque mesmo entendendo que existe uma presença muito grande de maiorias dentro desses jogos, essas maiorias estão começando a entender que falta diversidade no público dos jogos e que isso é uma coisa que a gente precisa mudar e quer mudar. Bom, além disso, as questões sobre acolhimento, elas entram bastante em toxicidade, sobre comunidade também entram bastante nisso. A gente viu também sobre oportunidade e acessibilidade, tanto na questão de deixar jogos mais acessíveis para rodar em computadores que não tenham uma qualidade tão alta, ou para possibilitar o ingresso de novos jogadores no cenário. A gente também viu sobre profissionalismo. Teve até um caso muito recente de um jogador que queria ir para Europa jogar, o que seria uma oportunidade maravilhosa para a gente expor os talentos do Brasil, que ainda não tem um destaque tão grande no cenário internacional de League of Legends. Isso não aconteceu por um erro de profissionalismo da organização da qual ele fazia parte, então é uma coisa que tem que ser trabalhada cada vez mais. Sobre transparência, acho que também entra muito nisso, e sobre investimento, porque a gente não tem um investimento tão grande quanto as regiões tipo majors, né? Então é necessário que haja esse investimento para que a gente possa cobrar resultados cada vez melhores do nosso cenário competitivo. Além disso, uma coisa que foi citada e eu fiquei bastante feliz foi a presença feminina. É fundamental que a gente estimule que existam mais mulheres jogando esses jogos e mais mulheres, não só no LoL, mas em todo o cenário competitivo dos esportes, né? Não só por questões de representatividade, mas também para que a gente aumente o nosso nível do competitivo feminino e faça com que as meninas estejam cada vez mais preparadas para bater de frente com quaisquer adversários que venham surgir, sejam eles homens ou outras mulheres. E com isso a gente chegou no final dos resultados do nosso estudo demográfico.
Muito obrigada por ter acompanhado esse estudo até aqui, foi super interessante de desenvolver. Quero agradecer de novo a galera da Impoliga e da EGEL pelo suporte para o trabalho que foi desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu acho ele bastante interessante, bastante relevante, e nós da EGEL Júnior estamos sempre tentando trazer o conteúdo de forma mais acessível possível para todos os públicos, porque a gente acredita que a geografia tem sim que se difundir entre todas as pessoas da forma mais simples o possível. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal, a gente tem mais conteúdo desse tipo por aqui. Não deixe de acompanhar a gente também pelas outras redes sociais, a gente tem LinkedIn, tem Instagram, tem o nosso site em que a gente tem uma presença bastante grande e bastante frequente. E é isso, agradecer vocês de novo e um beijão pra todo mundo!